Olá pessoal, me chamo Everton Vasconcelos de Almeida, eu sou um ser humano, trabalho como professor de artes, eu gosto de música, gosto de trabalhar com música também e convido vocês a conhecerem nessa tarde ensolarada aqui em São José a minha biblioteca e alguns livros que eu guardo nela. Recebi esse desafio que eu tenho que pegar alguns livros aqui que eu preciso levar comigo caso acontecesse uma situação emergencial. Então vamos lá. Bom, eu vou levar... Primeiro que eu vou levar o Barthes, porque considero importante. Boas leituras aqui. Vou levar também o Ouvido Pensante, do Schaeffer. Eu adoro esse livro. Agora, deixa eu ver o que mais. Vou pensar. Levaria uma poesia, levaria Leminski, poesia. E também levaria o livro do Ricardo Aleixo, também de poesia. Pesado Demais para a Ventania, um livro fabuloso. De poesia. Deixa eu ver o que mais. Eu levaria o Capital, porque eu só li uma parte. Preciso estudar um pouco mais. Deixa eu ver. E também levaria os textos sobre estética e arte do Foucault para fazer um contraponto, ter alguma coisa sobre arte. Deixa eu ver o que mais. Teriam mais algumas coisas, deixa eu ver. Bom, isso aqui eu posso conseguir depois. Acho que eu levaria também embaixo do braço aqui, ó, mesmo não cabendo na sacola. Levaria esses aqui, os songbooks, para poder fazer um som. É isso, esses seriam os meus livros, por enquanto. Bom, vocês estão vendo aqui que a sacola tá cheia, tem mais alguns livros que eu ainda queria levar. Os braços estão cheios também, mas enfim, é isso. Esses aqui foram os que eu escolhi rapidamente, sem muito raciocínio, porque o tempo era de emergência. Isso aí. Bom pessoal, vou começar então mostrando os livros que eu selecionei. O primeiro deles é uma coletânea de livros que são chamados de songbooks. São livros que contêm as cifras, os acordes, né? E a melodia e a letra das músicas do Chico Buarque. É um livro, é uma coleção de livros de songbooks que foi organizado pelo Almir Shediac, que infelizmente já não está vivo. E esses livros são importantes para mim porque as músicas dizem muito, contam muitas histórias aqui. Então, por ter uma diversidade de história, cada canção ser um baú de emoções, memórias, histórias, encontros, desencontros, eu escolhi pegar os songbooks, de não deixar para trás os songbooks. Teriam outros livros que eu levaria, porque eu não consigo ser um pouco simples com essas coisas. Eu pegaria muito mais livros, encheria as mãos, pegaria mais sacolas, mas como o desafio é encher essa sacolinha, eu até ultrapassei um pouco pegando os livros na mão, né? O outro songbook que eu levaria é do compositor Victor Ramil, é um outro songbook que eu tenho. Pelo mesmo motivo, são canções que me trazem muitas memórias, muitas lembranças, e eu levaria também comigo para ter essas canções comigo, porque memorizar essas harmonias, esses acordes e essas letras é bem difícil. A gente, se não treina todo o tempo, esquece. Ao mesmo tempo que os songbooks são interessantes porque
eles guardam as músicas, ele tem esse outro lado que é fazer com que a gente esqueça, né? Também porque joga a memória pro livro. Tem no livro, então eu não preciso me esforçar tanto. Mas eu já tive momentos da vida em que eu consegui memorizar um grande número de canções a partir desses livros. Um grande número que eu digo assim, 10 do Vitor, 10 do Chico. São 20 músicas para tocar, é uma quantidade bastante grande de coisas. Bom, então eu levaria os songbooks para levar músicas comigo. Eu peguei esse livro aqui, Estética, Literatura, Pintura, Música e Cinema, do Foucault, porque aqui tem ensaios bem interessantes. O que me motivaria mais seria o texto Las Meninas, que tem aqui dentro, e que é um texto que eu considero muito interessante de ler, porque a cada leitura nova dele eu penso coisas diferentes a cada leitura. Mostrei a capa? Se não mostrei a capa, vou mostrar de novo. Então é o Ditos e Escritos. Apesar dessa tradução aqui ter críticas e tudo mais, eu levaria esse livro aqui comigo, tá? Até porque eu não sei ler em francês, né? Então, outro livro que eu levaria é um livro que me acompanha desde a minha formação inicial, lá desde a minha primeira graduação, que é o livro O Capital, volume 1 do Marx, que em diversas tentativas eu fiz avanços na leitura, mas assim, eu nunca consegui mais, sei lá, vou ser generoso, mais da metade, porque a leitura do Marx, ela em alguns momentos flui, mas o método exige uma retomada e releituras e releituras e releituras. Então, a vida, assim, construir objetivamente a vida, ou seja, faz ganhar o sustento, o pão de cada dia, acaba afastando dos estudos, né? Então, se eu tivesse passando por uma situação de emergência, que eu tivesse tempo livre, eu estudaria o Capital com mais afinco, assim, com compromisso de ir até o final. Outro livro que eu levaria comigo é desse poeta mineiro, Ricardo Aleixo, o livro Pesado Demais para a Ventania, a antologia poética dele, que eu já comentei quando eu tirei da prateleira. Teriam outros livros de poesia aqui que eu levaria também, mas que não deu tempo de pegar, não memorizei não pensei na hora. Mas eu levaria o Ricardo Aleixo porque ele tem textos muito bons, esse livro é muito bom. Tem poemas muito fortes, muito intensos aqui. Eu conheci o Ricardo e comprei esse livro da mão dele numa oficina que eu fiz aqui em Florianópolis, na UDESC, que eu tive o privilégio de estar com ele, e é um poema muito bom. Poemas muito bons. Depois, se puder ler, eu vou ler alguma coisa dele. Levaria também a poesia do Leminski, toda a poesia do Leminski, toda a poesia, porque as poesias do Leminski já me acompanharam em diversas fases da vida, desde a minha adolescência, e aí eu não deixaria para trás, levaria, porque ele é sempre um bom apoio para momentos de tensão. O Ouvido Pensante, do Schaeffer, que foi um livro que faz parte da minha formação, que mudou meu modo de olhar para a música e olhar primeiro o modo de ouvir música e de olhar para esse campo do conhecimento que é a música, né? Então, não deixaria de lado o Ouvido Pensante, do Schaeffer, porque me transformou também como alguém que trabalha com arte e educação musical. E também levaria um texto muito inspirador do Barthes, do Roland Barthes, O Rumor da Língua, que é um livro que eu leio de tempos em tempos. Gosto muito de um texto aqui sobre fotografia, que agora eu não estou recordando o título. Deixa eu ver aqui.
Bom, não lembro agora, mas é um texto aqui que ele fala sobre o punctum, que é algo que... E os textos também sobre o escritor, a morte do autor, que estão nesse livro aqui, e porque esse foi um dos primeiros livros que eu aprofundei os estudos quando decidi voltar a estudar e ir para pós-graduações e me dedicar aos estudos da minha área. E por fim, o que eu saindo da porta, decidi voltar para pegar, mesmo correndo riscos, é o livro do Alejandro Jodorowsky, o livro La Danza de la Realidad, que conta a biografia dele, e um livro que virou filme também. E por essa marca, por ser um livro em espanhol, um livro difícil de conseguir aqui no Brasil, eu não deixaria ele para trás. Eu comprei ele no Uruguai, consegui ele no Uruguai, na fronteira ali em Livramento, e diante de uma possibilidade de emergência eu levaria ele comigo também, para ler a história desse cara. Esses são os livros que eu escolhi. Bom, quero agradecer então pela participação, agradecer ao José Douglas por ter participado desse processo de escolha de livros e de visita, agradecer a visita. Foi bem interessante esse desafio de escolher livros. Provavelmente, se eu tivesse que fazer de novo, eu escolheria livros completamente diferentes, exceto songbooks, eu acho que eu levaria. O Ricardo, e os livros de poesia eu levaria. Talvez não carregasse nada que tivesse que estudar, só coisas para fruir artisticamente, pensando um pouco. Mas foi bem interessante fazer esse processo de escolha, apesar de ter sido rápido, assim, uma coisa meio rápida, né? E sobre a importância dos livros, a leitura para mim sempre foi primeiro que eu demorei a gostar de ler. Eu lembro da minha adolescência, eu fui me interessar por livros, de fato, assim, foi lá pelos 15, 16 anos. Fui de fato gostar de livro com uma situação bem inusitada que aconteceu comigo, que eu achei um livro do Marcelo Rubens Paiva num orelhão. Isso em 1994, não me lembro bem. Achei o livro chamado O Blackout, do Marcelo Rubens Paiva, num orelhão. E eu fui usar o orelhão e o livro estava em cima. E aí eu peguei o livro comigo e eu lembro que eu estava com os amigos e eu fiquei com a função, não vou levar esse livro comigo, vou esperar aqui, vou ver se alguém volta para buscar. E aí o pessoal, não, vai embora. Eu, ao invés de deixar o livro lá, eu levei comigo. E aí eu levei o livro comigo e li. Foi um livro que me encantou muito, uma história muito marcante, que me marcou. E aí a partir dali eu comecei a me relacionar com livros, né? Depois dali eu fui pro Mário Quintana, fui estudar mais de perto a poesia do Mário Quintana. E aí, aos poucos, fui me envolvendo com a leitura e aí tive várias fases de leitura, assim, várias fases diferentes, assim. Teve um momento em que, momento da universidade, ler coisas de música, mas livros como o Ouvido Pensante, as leituras também do Paulo Freire foram muito marcantes nesse momento, e também os primeiros contatos com o livro do Marx, e aí depois disso eu tive uma etapa de me aproximar da literatura, em que eu li muitos livros diferentes, assim, muitos livros de literatura, em que foi uma época que eu me tornei um leitor muito dedicado. Li Sartre, Hemingway,
o Cortiço, o Machado de Assis, li dos brasileiros o... Ai, Olhai os lírios do campo, de quem é? Eu esqueci o nome do escritor e é muito famoso. Bom, me escapou o nome agora. Mas li muitos romances brasileiros e internacionais também. Então, era um livro por semana, assim, um romance atrás do outro, e aí eu tomava notas, relia, tive, sei lá, uns 2 anos assim de leitura muito assídua de literatura, de escrita poética e artística. E aí depois, quando eu comecei a pós, que eu fui pro mestrado, aí eu mergulhei nos livros técnicos e estudando os temas que me interessam. E no início até eu buscava uma interface com a arte, mas nos últimos anos isso ficou de lado e eu sinto muito saudade de ler literatura. E eu quero um dia poder ter esse retorno. Mas eu não tenho lido mais livros de literatura. Eu acho que o último... eu digo romances, né? Eu estou me referindo aos romances e não livros técnicos, né? De literatura técnica, né? Tratando de problemas sociais e de... Acho que o último foram os livros do Jodorowsky mesmo. E aí eu ainda sinto saudades de voltar a ler romances, ler por mera fruição, sem nenhum objetivo acadêmico. Acho que era isso que eu tinha para falar, mas foi muito importante para mim o processo de leitura para minha ampliação do pensamento e capacidade de leitura do mundo, né? Ainda que ambas andem juntas. A leitura de mundo é a leitura da palavra, como diria o Paulo Freire. É isso. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro, pelas roupas, pelos carros, pelos anéis e, é claro, por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro que algum ancestral remoto lhes deixou como herança. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro e pelos cifrões que adornam esses olhos que mal piscam por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro e a tudo que nega a vida, o hospício, a cela, a fronteira. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de peste e horror que espalham por onde andam. Conheço-os por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, Deus é um pai tão sacana que cobra por seus milagres. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro mal disfarçado de enxofre que gruda em tudo que tocam, por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, é com ódio que replicam ao riso, ao gozo, à poesia. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro. Cheiro um e cheirei todos. Vocês que só sobrevivem por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, fazem até das próprias filhas moeda forte, ouro puro. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de cadáver putrefato que, no entanto, ainda caminha por seu amor ao dinheiro. Ricardo Aleixo.